Bom dia, tem gente aí? Maranata, pessoal. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou feliz de estar aqui nessa manhã, mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Feliz de chegar aí na sua casa também, você que está com a gente no online. E sem demora, eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus aí. Obrigado, meu irmão. Abre comigo aí em Êxodo, capítulo 30, versículo 7. Êxodo 37. Nós estamos, então, nessa série, Somos Todos Sacerdotes. A gente já falou sobre adoração na primeira semana. A gente falou sobre meditação bíblica. Quem aqui meditou a semana inteira? Levanta a mão. Quem fez o desafio? Algumas pessoas. E hoje, então, a gente vai dar prosseguimento e a gente vai falar de mais uma das disciplinas espirituais dos sacerdotes. Eu quero, antes da gente ler a palavra, orar com você. Eu vou pedir para você fechar seus olhos, se você puder baixar sua cabeça. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor esse tempo. Senhor, nós estamos diante da Sua palavra, diante da Sua presença. E você é aquele que toca na terra dos nossos corações. Você é aquele Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Você é aquele que nos transforma à semelhança de Cristo. Nós queremos, Pai, nessa manhã, ser tocados pelo Senhor. Nós queremos ser sacerdotes do Deus Altíssimo, Pai. Queremos ter uma vida que corresponde com isso que o Senhor nos fez, sacerdotes, Pai. Nos ensina aqui, Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Fala o que você quiser, faz o que você quiser, seja livre no nosso meio. Nós te amamos, nós honramos a sua presença, Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler Êxodo 30, versículo 7. Diz assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. Também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor. Diga assim comigo, continuamente, pelas suas gerações. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma ordem que Deus deixou para os sacerdotes, para os filhos de Arão. Eles deveriam queimar incenso a Deus perpetuamente pela manhã e pela tarde. Você sabe que o sacerdote no Antigo Testamento, ele era uma espécie de mediador. Ele era alguém que ministrava a Deus em favor de Israel. Ele era um mediador, ele era alguém que fazia intercessão entre Deus e o povo. Você já parou a pensar sobre essa palavra intercessão? O que é ser um intercessor? Intercessão vem de duas palavrinhas juntas. Inter, que significa entre. Sessão, que é uma secção, um corte em duas partes. Ser um intercessor é estar entre duas partes. Essa era a função do sacerdote. Estar entre duas realidades. Estar entre Deus e os homens. Estar entre céus e terra. O sacerdote é um intercessor. Se nós estamos falando aqui domingo após domingo que nós somos todos sacerdotes, eu quero dizer para você que é sua responsabilidade estar entre céus e terra em favor dos santos e do mundo. É sua responsabilidade ser um transformador de atmosferas por causa do sangue de Cristo, porque você agora é um sacerdote do Deus Altíssimo, você é alguém que sabe a vontade dos céus e que manifesta ela na terra. Nós somos todos sacerdotes. E aí, olha que lindo isso que a gente leu. A gente estava vendo aí essa realidade do sacerdócio no Antigo Testamento. E tinha então um tabernáculo ou um templo nessa época. E dentro desse templo, desse tabernáculo, tinham mobílias e utensílios. Essas coisas estavam relacionadas à função do sacerdote. Tinham a ver com o trabalho do sacerdote. E existia um altar dentro do templo, no lugar santo, chamado altar do incenso. E era nesse lugar onde se acendia incenso. Esse incenso era feito com ervas aromáticas. Era um incenso que tinha uma combinação exclusiva. Ninguém podia copiar aquilo. Ele era dedicado santo ao Senhor. Então, o que o sacerdote fazia? Ele entrava no lugar santo, ele pegava o fogo, acendia o incenso e aquele cheiro, aquele aroma, aquela fumaça subia a Deus na hora do culto, subia a Deus na hora da adoração. E aí o que acontece? Eu queria lembrar você de que o Antigo Testamento e a realidade dos sacerdotes que nós estamos conversando aqui, tudo que tinha nesse Antigo Testamento era uma sombra
uma sombra para coisas que a gente ia entender melhor no Novo Testamento. Era uma sombra de realidades superiores. Então, por exemplo, no Antigo Testamento tinha um tabernáculo ou um templo. O que isso simbolizava? Simbolizava um tabernáculo maior. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio, encarnou e habitou entre os homens. A palavra original ali é: Jesus armou um tabernáculo entre os homens. Cristo era o tabernáculo de Deus no nosso meio. Então você vê que aquilo que existia no Antigo Testamento era só uma sombra para a realidade superior. Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Mas não só o tabernáculo. No Antigo Testamento também tinha um cordeiro que precisava ser sacrificado para que o pecado fosse perdoado. Era uma sombra do quê? Do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E porque Ele foi morto, você hoje é santificado, purificado, justificado. Você entende que era uma sombra? Mas não só a questão do tabernáculo do cordeiro, existia também, naquela época, um sumo sacerdote. Quem era esse cara, o sumo sacerdote? Era alguém que entrava uma vez por ano, num lugar chamado Santo dos Santos, e ali ele fazia expiação pelo povo. Só que todo ano ele tinha que matar cordeiro e trazer o sangue diante da Arca da Aliança. Todo ano ele tinha que matar bois e ovelhas, para que o pecado do povo fosse purificado. Era só uma sombra. Era uma sombra de quem? De Cristo. Porque segundo Hebreus, capítulo 10, versículo 14, Jesus Cristo é o nosso supremo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro. E Ele, por meio da sua única oferta, que é a sua própria vida, Ele tornou perfeito para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Essa é uma boa notícia para você. Jesus não precisa entrar ano após ano, matando cordeirinhos e ovelhas. Ele não precisa entrar ano após ano no templo para você ser purificado, mas porque o sacrifício dele foi suficiente. Ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Eu estou falando para você que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, entrou no tabernáculo superior, que é o tabernáculo do céu. E por causa do seu sangue, hoje você é declarado justo diante de Deus. Veja que o Antigo Testamento era uma sombra de realidades muito superiores. Só que nós lemos aí, em Êxodo 37, falando sobre o incenso. Se as coisas do Antigo Testamento eram uma sombra para as coisas do Novo Testamento, o que será que o incenso significava? Abre comigo aí Apocalipse 5. Você vai descobrir o que era o incenso na simbologia do Antigo Testamento, qual a realidade dele no Novo. Apocalipse 5, 8. Você pode dar glória a Deus enquanto você abre. Apocalipse 5:8 diz assim: depois de ter ficado com o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se inclinaram até a terra, na frente do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são o quê? As orações do povo de Deus. Se eu disse para você que as coisas no Antigo Testamento eram símbolo de algo superior, o que era a simbologia do incenso no Antigo Testamento? Qual é a realidade dela no Novo Testamento? A oração. Diga comigo, a oração. Continue lendo aí Apocalipse 5:9. Diz assim: e cantavam um cântico que ainda antes não fora cantado, que tinha as seguintes palavras: só tu és digno de tomar o livro, de quebrar os selos e de o abrir, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de todas as nações, raças e línguas, e os reuniste num reino, e fizeste deles sacerdotes do nosso Deus, e um dia governarão a terra. Veja, não existe mais necessidade de um mediador para nós, para que as nossas orações sejam ouvidas. Agora, por meio do sangue de Cristo Jesus, o pastor não precisa mais orar por você. O padre não precisa mais orar por você, porque agora, por meio do seu corpo, ele rasgou o véu de alto a baixo. O lugar que apenas um sumo sacerdote entrava uma vez no ano está aberto, e todas as vezes que você ora, todas as vezes que você, sacerdote, acende o seu incenso, isso chega direto na sala do trono de Deus.
Sabe o que eu vim falar para você? Eu vim dizer para você que a responsabilidade de encher a sala do trono de incenso agora é sua. Segundo o que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, existem taças cheias das orações dos santos que são um incenso. A responsabilidade de encher de incenso a sala do trono de Deus agora é sua. Sobre o que eu quero falar hoje com você? Eu quero falar para você que sem oração o nosso sacerdócio está corrompido. Você pode repetir isso comigo? Sem oração o sacerdócio está corrompido. Nós somos todos sacerdotes? Nós somos todos sacerdotes? Sem oração, o sacerdócio está corrompido. Sem oração, gente, não tem culto. Sem incenso, não tem adoração. Sem incenso, nós não agradamos a Deus. Agora, por que é importante falar disso, Val? Porque nós somos uma geração que ora pouco. Se sem oração o sacerdócio está corrompido, nós precisamos reconhecer a realidade que nós somos uma geração que ora pouco. Eu vou perguntar para você, e você não precisa levantar a mão, você não precisa responder em voz alta, mas tem algum sacerdote aqui que acende incenso pelo menos de manhã e à noite, ao entardecer? Quem de nós tem gastado 3 horas de oração, ou 2 horas e 40, que é só o dízimo das 24 horas do nosso dia? Quem dentre nós tem gastado 1 hora que seja de oração diante do Senhor? 30 minutos? 15 minutos? Nós não conseguimos nem cumprir o desafio da semana passada direito. Como está a sua vida de oração? Leonard Ravenhill dizia o seguinte: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O líder que não ora está brincando, e o crente que não ora está se desviando. Somos todos sacerdotes? Como é que está a sua vida de oração? Sabe, gente, orar é simples. Orar é uma coisa simples. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Então, quando ele queria agir na terra, por exemplo, Sansão era um nazireu, um homem de Deus. Quando o Espírito Santo queria usar ele vinha, possuía Sansão, fazia o que tinha que fazer e saía. Para um homem chegar até Deus no Antigo Testamento, ele tinha que ir no templo, cumprir rituais. O sacerdote tinha que fazer a mediação, e então ele era ouvido. Hoje, para a gente orar é simples, o Espírito Santo habita dentro de você. É simples, você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar a qualquer momento. É a ligação direta entre você e a sala do trono. É simples orar, uma criança pode orar. Mas entenda, apesar de orar ser simples, não é fácil. Quantos concordam comigo que orar não é fácil? Eu fiz uma pesquisa ontem. Como é que está a sua vida de oração? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Fiz essa pesquisa no meu Instagram. 95% das pessoas dizem que não estão satisfeitas com a sua vida de oração. E aí eu perguntei assim, por que você não ora mais? E eu coloquei algumas opções. Não tenho tempo, não sei orar, não quero orar, e não entendo a importância disso. E a maioria esmagadora das pessoas diz que não ora porque não tem tempo ou porque não sabe fazer. Orar é uma coisa simples, mas não é fácil. Sabe, na minha casa, a gente tem algumas regrinhas matinais, algumas obrigações matinais. Meus filhos têm 10 e 8 anos. Então eles sabem que eles acordaram, eles têm que arrumar a cama, escovar dente, tomar café. Eles têm que fazer lição de casa e depois eles têm que orar e ler Bíblia. Isso faz parte da rotina matinal da minha casa. Muitas pessoas já me perguntaram, Val, é sério que você obriga seus filhos a orar e ler Bíblia? Sim, eu obrigo os meus filhos a orar e ler Bíblia. Sabe por quê? Porque eu obrigo eles a comer. Porque eu obrigo eles a escovar o dente. Porque eu obrigo eles a comer salada, porque isso faz bem para a vida deles e preserva a vida deles. Por que eu não iria ensiná-los aquilo que preserva a vida espiritual? Pai e mãe que está aqui, eu quero te dar um conselho do fundo do coração. Ensine os seus filhos a amarem o lugar de oração. Ensine os seus filhos a irem além do que você foi. Sabe, que a sua vida seja o teto, o chão de onde eles vão partir. Que eles sejam apaixonados por Jesus, porque eles veem você orando, porque eles veem você lendo a Bíblia. Nem que seja por obrigação, estabeleça o hábito. Isso vai ser importante para eles. Fechando esse parênteses, eles têm que fazer isso todo dia de manhã. E eu percebo que ler a Bíblia é fácil.
Porque ler é fácil, ler é uma coisa passiva. Você senta, começa a absorver as historinhas ali, é gostoso e tudo mais. Mas quando chega na hora de orar, gente, começa uma abrição de boca. É uma sonolência que dá na hora da oração que eu fico impressionada. Impressionada. Além do sono, muitas vezes a distração vem. E sabe o que vem muitas vezes? O orar como reza. Sabe aquela oração assim? Senhor, muito obrigado por esse dia em nome de Jesus? Amém. Senhor, muito obrigado por esse alimento que está na mesa em nome de Jesus? Amém. Senhor, muito obrigado. Sabe essa reza? Eu percebo que orar é simples, mas não é fácil. Só que o Espírito Santo tem me mostrado que essa dificuldade não é uma dificuldade só das crianças. É uma dificuldade nossa. Nós oramos pouco, nós somos uma geração que ora pouco. E por que nós oramos pouco? Essa é a pergunta que eu quero responder. Por que a gente ora pouco? E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia aí comigo em Lucas 9. Mantém a sua Bíblia aberta em Lucas, porque nós vamos visitar 2 textos. Lucas 9, 28, primeiro. Por que nós oramos pouco? Eu quero dar 2 motivos. Talvez existam mais motivos, mas hoje eu quero focar nesses 2. Lucas 9, 28, o texto diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João, Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Versículo 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo quê? Pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Deus, Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Lucas, agora vai comigo no 22, capítulo 22. E abra no versículo 39. Lucas 22, 39. Um outro texto. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele, ou o seguiram. Veja a similaridade dos 2 textos. Chegando no lugar, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu então um anjo do céu que lhe fortalecia. Estando angustiado, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e foi para os discípulos, encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante e ore, para que vocês não caiam em tentação. Por que nós oramos pouco? O primeiro motivo do porquê a gente ora pouco é por causa de sono. Diga comigo, sono. Sabe, assim como os meus filhos, os discípulos também estavam nesses 2 textos com sono. Bocejando, sonolentos, anestesiados. No primeiro texto que a gente leu, eles quase perderam de ver a glória de Deus na transfiguração de Cristo, porque estavam anestesiados pelo sono. Se eles não tivessem acordado, de repente, teriam perdido uma das cenas mais impressionantes do Novo Testamento, que é Jesus, Elias e Moisés brilhando em cima da montanha, falando sobre a morte de Jesus na cruz. No segundo episódio que a gente leu aí, também por causa de sono. Eles não foram boas companhias para Jesus, deixaram Jesus sozinho no momento de maior tristeza e dor da sua vida. Gente, o sono desses discípulos, na verdade, fala de mim e de você. O sono na Bíblia corresponde a pecado. O sono na Bíblia fala dessa morte espiritual. Nós não oramos, e porque não oramos, pecamos. Nós estamos dormindo espiritualmente. Mas o texto bíblico de Efésios capítulo 5 diz assim, o apóstolo Paulo diz: ei, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e
Cristo te esclarecerá. Eu creio pelo Espírito Santo que nessa manhã, Jesus está nos acordando desse sono, dessa indolência, dessa preguiça espiritual. E Ele está dizendo para você: ei, sacerdote, a responsabilidade de subir incenso é sua. Desperta! Acorda! Esse foi o chamado de Deus para mim, quando eu estava orando e preparando essa mensagem. É tanta indolência, gente, é tanta preguiça espiritual. Nesse momento de agonia, Jesus leva os discípulos para orar. No momento de glória, de transfiguração, de rosto brilhando, Jesus leva os discípulos para orar. Porque orar, gente, não é sobre o momento ser ruim ou sobre o momento ser bom. Orar é sobre estar na companhia de Jesus. Não importa a circunstância, não importa se é um jardim de agonia ou se é um monte de glória. Ele quer a sua companhia, é Ele que pega Pedro, Tiago e João pela mão e leva eles para o lugar de oração. E é isso que Ele quer fazer com a gente nessa manhã. Ele está pegando você pela mão e dizendo: filho, vamos orar. Vamos orar mais, nós precisamos orar mais e melhor. Meu Deus. Jesus é esse nosso modelo, esse nosso exemplo. No momento em que ele estava suando sangue em oração, ele submete a sua carne ao Espírito. Ele vai orar quando ele está mal. Quantas pessoas falam: Val, eu não estou orando, porque eu estou num momento muito difícil da minha vida. Val, eu estou pecando. Val, eu estou angustiada. Val, eu estou passando uma crise no meu casamento. Val, eu estou tão ansiosa, depressiva, que eu não tenho força para orar. É nesse momento de agonia que Jesus vai orar. E ele tem a oração de alguém que está acordado, alguém que está despertado. Porque ele ora assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Essa é a oração de alguém que está acordado e não dormindo. Quantas pessoas no momento de agonia até oram, mas oram como se Deus fosse um amuleto, como se Ele fosse um Papai Noel, como se Ele fosse alguém, um meio para satisfazer a sua vontade. A oração de alguém desperto, de alguém acordado é: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus até disse: Pai, se você quiser, passa de mim esse cálice, se for possível, passa, porque Ele não queria passar por aquilo. Mas Ele disse: sobretudo, a sua vontade prevalece. Jesus está nos chamando para o lugar de oração, mesmo que a circunstância seja difícil. E não para você estar dormindo como os discípulos, mas para acordado você dizer: Senhor, eu posso não estar entendendo nada. Senhor, pode estar sendo difícil para mim. Senhor, eu não queria passar por isso, mas eu sei que a sua bondade está comigo. Eu sei que você vai fazer a sua vontade. E eu, como verdadeiro sacerdote, eu oro: venha o teu reino e seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Quantas pessoas, à semelhança dos discípulos, no momento de tristeza, no momento de agonia, não encontram forças para orar. Mas nessa manhã o Espírito Santo está nos dando força. Jesus está nos chamando para orar junto com Ele. E Ele está perguntando: será que vocês podem vigiar em oração comigo? Ele diz em Mateus 26, 41, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, se nós dependemos da carne, nós não vamos nunca para o lugar da oração. A nossa carne quer o bucho cheio, um travesseiro bem fofinho. A nossa carne quer o Netflix, coisas passivas. Mas nós precisamos aprender a submeter a nossa mente carnal ao Espírito de Deus. Seja no jardim da agonia, ou em qualquer outro lugar, Jesus te chama para orar. Mas nos montes, Jesus também nos chama para orar. E isso eu acho interessante, porque como eu disse para você, muitas pessoas têm até facilidade de orar quando tudo está ruim. Mas basta as coisas melhorarem que a pessoa entra no sono espiritual e esquece de Deus. Muitas pessoas negligenciaram a vida de oração, não é porque tudo deu errado, não. É porque tudo deu certo. Talvez a sua empresa finalmente está bombando e o dinheiro está entrando na conta. E você parou de orar, porque agora está tudo bem. Talvez você orou por anos para Deus te dar uma companhia, um namorado, um noivo, uma noiva. E você orava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ficar sozinho. E agora que Deus te deu essa bênção, você entrou no sono, parou de orar. Quantas pessoas, enquanto tinham desejo de engravidar, orava, Deus deu um filho, parou de orar.
Eu não sei, mas muitas vezes não é o jardim da agonia que nos deixa sonolentos. Às vezes é o monte da transfiguração que também nos deixa sonolentos. Quantas pessoas dizem, Val, não oro porque estou triste, porque estou isso, porque estou aquilo. Mas quantas pessoas dizem, Val, não oro porque estou ocupada demais. Não oro porque meu trabalho está indo bem demais. Porque estou dedicando muito tempo para outras coisas. E por isso acabo entrando nessa inércia, nessa indolência espiritual. Meus irmãos, Leonard Ravenhill dizia assim, como você vai derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem força para desligar a sua TV? Essa citação dele está um pouco descontextualizada, porque ninguém mais assiste televisão aqui. Então eu vou atualizar. Como vamos derrubar as fortalezas de Satanás se não temos força para desligar o nosso iPhone, o nosso Samsung, o nosso celular, as nossas redes sociais? Como vamos derrubar as fortalezas de Satanás como igreja, se não temos força para acordar 1 hora mais cedo para estar diante do nosso Senhor? Estamos ocupados demais, trabalhando demais, distraídos demais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos aprender com os reformadores, com os pais apostólicos. Martinho Lutero dizia assim, olha, atualmente eu estou tão ocupado que eu não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Quanto mais coisas Deus confia a você, maior a necessidade que você tem de interceder por elas. Eu fui presencialmente na Torre de Calvino em Genebra. Gente, em cima da igreja onde ele era pastor, tem uma torre de oração onde ele orava. Não tem calefação, não tem aquecimento. No inverno chegava a -20. Todos os dias Calvino subia a torre e gastava 1 hora de oração para cada lado de Genebra. Por isso a Suíça é o que é, porque alguém orava pela sua cidade. Alguém não se considerou ocupado demais com a sua vida, a ponto de esquecer da intercessão. Nós precisamos orar, gente, nós precisamos orar. O primeiro mandamento do Senhor é amarás o Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, em primeiro lugar, amamos o Senhor. Eu amo Douglas, é meu marido. Não seria esquisito se dizendo amar o Douglas eu não passasse tempo com ele? Não seria estranho se dizendo amar o Douglas, eu não tivesse intimidade com ele, não conversasse com ele? Como nós dizemos amar o Senhor sobre todas as coisas, se nós não passamos tempo com Jesus? Se nós não gastamos tempo na sua presença, se o incenso não está subindo nas nossas casas, nós estamos em pecado. O sono tem nos roubado a oração, seja na agonia ou seja no monte da transfiguração, estamos dormindo. Precisamos despertar. Nós estamos vivendo aquilo que Craig Groeschel chama de os cristãos ateus. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Nós estamos cometendo o pecado de arrogância. Porque todas as vezes que nós vivemos a nossa vida sem orar, estamos dizendo, Deus, eu não preciso de você para tocar minha vida. Deus, eu não preciso de você para direcionar minha vida. Deus, eu sei escolher muito bem as coisas para mim. Deus, eu sei escolher marido. Deus, eu sei trabalhar. Deus, eu sei fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. É um pecado de arrogância. Se Jesus, sendo Deus, orou durante todo o seu ministério, como nós podemos não orar? Alguém aqui está curando enfermo? Levantando paralítico? Alguém aqui está ressuscitando morto? Eu não estou. Se Jesus que fazia essas coisas orava, quanto mais nós precisamos orar. E Jesus não só orava no passado, mas Romanos 8 diz que Ele ainda intercede por nós. Jesus continua tendo uma vida ativa de oração. Na verdade, a eternidade é isso. É conversar, é conviver, é se encontrar, é falar, é ouvir o nosso Deus. Como que você quer ir para a eternidade se você não ora? Nós precisamos orar mais. Nós temos nutrido uma falsa ideia de que podemos ser sacerdotes sem incenso, e isso não é verdade. Primeiro motivo pelo qual estamos orando pouco é por causa do sono. Quantos aqui querem ser despertados do sono? Faça assim com a sua mão. Eu quero ser despertada do sono em nome de Jesus. Senhor, desperta-nos. Senhor, acorda-nos. Senhor, tira-nos da preguiça espiritual. Senhor, tira-nos dessa inércia, Pai.
No nome de Jesus, toca na nossa vida. O primeiro motivo é o sono, mas tem um segundo motivo. E o segundo motivo, pelo qual a gente ora pouco, é porque nós desconhecemos o poder da oração. Nós desconhecemos o poder da oração. Gente, se Abraão não tivesse orado, Ló teria morrido em Sodoma. Se Moisés não tivesse orado, Israel teria sido fulminada por Deus na sua ira. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se Davi não tivesse orado, se arrependido, não seria um homem segundo o coração de Deus. Se Salomão não tivesse orado, não seria o homem mais sábio que já existiu. Se Ezequias não tivesse orado, teria morrido 15 anos antes. Se Daniel não tivesse orado, não conheceríamos muitas das profecias a respeito do tempo do fim. Se os discípulos não tivessem permanecido em oração, não haveria revestimento. Se Cornélio não orasse, sua família não receberia o evangelho. Se Jesus não tivesse orado, o que seria de mim e de você? A minha pergunta nessa manhã é: você conhece o poder da oração? A minha pergunta é: o que está deixando de acontecer na sua vida? O que está deixando de acontecer na sua família, no seu casamento? O que está deixando de acontecer na nossa cidade, em Bragança Paulista? O que está deixando de acontecer no Brasil? Porque os sacerdotes não estão no lugar de oração. Meus irmãos, nós temos colocado a nossa esperança em tantas coisas. Enquanto nação, nós temos colocado a esperança em homens, em ideias, em políticos, em partidos. Tem misericórdia de nós, Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos de sacerdotes e intercessores por essa terra. O que está deixando de acontecer no Brasil hoje, que já era para estar liberado, mas porque não tem sacerdote suficiente queimando incenso, não está acontecendo. Oh, gente, eu não sei porquê. Deus é soberano, Deus é onipotente, mas tem uma coisa que está clara nas Escrituras. Ele resolveu fazer as coisas na terra por intermédio da oração. Ele decidiu mover o mundo pela oração. Olha o que diz Tiago 5. Muito pode, na sua eficácia, a súplica de um justo. Em algumas versões, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. A gente ora pouco porque não sabe o poder da oração, ou subestima o poder da oração. O lema dos nossos dias é trabalhe, trabalhe, trabalhe. O lema dos nossos dias, até para a igreja, é: vamos pensar novos métodos, vamos nos organizar. E, gente, problema nenhum com isso. O problema é que nós estamos fazendo tudo isso, mas estamos deixando de lado o principal, que é a oração. Satanás não tem problema com os nossos métodos, com as nossas organizações e com o nosso trabalho, desde que nós abandonemos o lugar da oração, porque é a oração que muda realidades. Cadê os sacerdotes? Os sacerdotes que vão orar até que um avivamento venha. Sabe, se nós quisermos ver um avivamento nos nossos dias, nós precisamos de mais Jacós. De homens e mulheres que estejam dispostos a lutar com Deus, na noite escura da alma, em oração até que Ele nos abençoe. Cadê os Jacós? Cadê os intercessores dessa casa? Se nós queremos ver um avivamento nessa cidade, no nosso país, nós precisamos de Elias espirituais. Cadê os Elias, aqueles que vão interceder até que Deus derrame um dilúvio? Quem são os Elias que vão olhar para fora e vão falar assim: ah, vai chover? Existe só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas você está lá intercedendo e você crê, vai acontecer, o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre essa igreja, sobre essa nação. Se nós queremos avivamento, cadê os Ezequiéis? Homens e mulheres que se colocam na brecha pelo povo de Deus. Há uma grande necessidade hoje de sacerdotes que vão entrar pelo véu, que vão encher a sala do trono de incenso, de oração, porque a oração é poderosa. Eu quero terminar dizendo para você,
e a gente já está finalizando, o que é orar e o que acontece quando nós oramos. O que é orar e o que acontece quando nós oramos. Abre aí comigo Salmos 18, 6. Salmos 18, 6. Eu quero falar para você agora 3 coisas a respeito da oração. E todas as 3 fazem parte da oração. Todas as 3 são importantes. Mas eu quero mostrar para você uma certa progressão na vida de oração. Porque Deus quer nos levar a lugares mais profundos em oração, amém? Você lembra do rio de Ezequiel? Existiam águas que davam nos artelhos. Existiam águas que davam nos lombos. Mas existiam águas onde você perdia o controle e você era levado por elas. Deus quer que nós progridamos na nossa vida de oração, que a gente venha a crescer nessa realidade. Leia aí comigo o Salmo que nós abrimos. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. O seu grito chegou na minha presença. Primeira coisa sobre oração é que orar é falar e ser ouvido. Orar é falar e ser ouvido. Olha o que diz Jeremias 29, 12. Clamarão a mim, virão a mim orar e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Salmos 34, 17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra das suas tribulações. Spurgeon dizia que a distância entre o seu problema e a solução do seu problema é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. A distância entre o seu problema e a solução do seu problema é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Eu vim falar para você nessa manhã que o seu Deus te ouve. Quando você fala, Deus ouve. A palavra dele diz que ele ouve, que ele se importa, que ele não tem um ouvido surdo para que não possa te ouvir. Orar é falar e ser ouvido. E ser ouvido, falar, é uma das fases da oração. Talvez seja a fase mais primitiva. E eu sempre trago muita comparação entre a nossa vida com Deus, porque Deus é o nosso Pai, com os meus filhos, porque nós exercemos paternidade sobre eles. Então nós podemos aprender muito sobre Deus olhando para os nossos filhos ou para a nossa paternidade. E sabe, os meus filhos estão nessa fase de falar e ser ouvido. E é muito engraçado, porque eles chegam dos lugares, chegam da escola, chegam de uma festa, e eles querem falar. O negócio deles é falar. Então eles querem pedir coisas para mim, eles querem contar coisas para mim. E a verdade é que eu sou mãe. E eu amo ouvir. E é muito bonitinho. Quando eles vêm me pedir algo, quando eles estão empolgados para aliviar o coração e contar tudo aquilo que está dentro deles, sabe? Eu amo ouvir. E o Pai Celestial também ama nos ouvir. Quando você ora e fala, Ele escuta e Ele gosta de ouvir sua voz. Sua voz é conhecida no céu. Deus se importa com a sua voz. Talvez você cresceu numa casa onde você aprendeu ou entendeu isso nas entrelinhas de que a tua voz não tinha importância. O Espírito Santo me manda dizer isso. Talvez você tenha ouvido tanto cala a boca na sua vida. E você acha que a sua voz não tem importância. E você acha que ninguém te ouve. Você acha que quando você fala, as pessoas não levam em consideração a sua opinião. Deus está mandando dizer para você nessa manhã que Deus gosta da sua voz. Que Deus se importa com a sua voz. E que Ele ama quando você fala. E Ele te escuta. E Ele te responde. Assim como eu amo ouvir a voz do Davi e da Luísa, Deus ama ouvir sua voz. E sabe quando a gente está nessa fase da oração, É a fase que a gente vai diante de Deus com a nossa listinha de pedidos. Quem aqui faz listinha de pedidos? Eu tenho isso, sabia? Faz parte, falar e ser ouvido é uma parte da oração. Mas tem um momento na nossa vida que a gente vai para a oração só para isso, só para falar e ser ouvido. E aí a gente vai com aquela listinha. Então você escreve
200 nomes na listinha. Vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha tia, pelo meu chefe que precisa converter. Vou orar por aquelas circunstâncias, pela dívida financeira, pelo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você faz aquela lista. Aí você chega diante de Deus, como os meus filhos chegam diante de mim, empolgado, pedindo. E você fala como se fosse uma matraca. E sabe, tem horas até que Deus queria intervir e fazer alguns apontamentos a respeito daquilo que você está falando, mas você ainda está nessa fase e Deus, tudo bem, Ele deixa você falar, fala. Só que quando você está nessa fase de oração, é muito engraçado, porque você consegue orar 20 minutos no máximo. Porque acabou os nomes da lista, acabou os pedidos da lista, você não tem mais assunto, você não tem mais o que orar. E como eu disse, é importante, mas Deus quer nos levar numa fase além dessa, amém? Qual que é a próxima fase? Se a primeira é falar e ser ouvido, a segunda é encontrar e ser transformado. Orar é falar e ser ouvido, mas orar é encontrar e ser transformado. Abre comigo aí rapidinho Mateus 6,6. Isso aqui mudou a minha vida, esse entendimento. Mateus 6,6 diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então percebe uma coisa, quando você vai para o seu quarto orar, fechar a porta, não está falando assim, o seu Deus que escuta você falando no secreto. Ele diz assim, o seu Pai que te vê no secreto te recompensará. Meu irmão, toda vez que você entra no seu quarto de oração, você não está entrando só para falar, você está entrando para encontrar. Quando você entra e fecha a porta, deixa eu te contar uma coisa, Deus está lá. Deus te vê lá. Deus está querendo ter um relacionamento, encontrar com você pessoalmente, não apenas ouvir sua voz, mas se revelar a você. E nessa revelação, Ele quer te transformar. Olha só o que o Ravenhill falava, muitas pessoas oram para ser abençoados, e isso tem a ver com a primeira etapa, mas ele diz, algumas pessoas apenas oram para ser quebrantados. Se o primeiro nível é um nível mais raso, aqui nós já estamos falando de um nível mais profundo. Se o primeiro nível nós estamos falando de um nível mais físico, mental, aqui nós estamos falando de envolver as nossas afeições, as nossas emoções, de estar com a nossa alma diante do Senhor, de deixar Ele mostrar quem nós somos, o nosso pecado e nos limpar. Enquanto você ora, sabe o que Deus faz? Deus vai tirando cada vez mais da sua carnalidade, do seu pecado. Ele vai deixando você mais vazio e vai colocando mais da presença dEle em você. Orar é encontrar e ser transformado. Olha o que diz Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa fase é uma fase que envolve coração. Sabe o que Jesus detestava? Fariseu. Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. John Bunyan dizia assim, olha, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Deus está vendo o teu coração quando você entra no teu quarto para orar. Ele está se encontrando com você e Ele quer tocar em você para que você seja completamente transformado à semelhança de Cristo. Mas não só isso, existe um nível mais profundo. Nós falamos do falar e ser ouvido, seria uma infância. Nós falamos do encontrar e ser transformado, seria uma juventude. Mas então existe uma fase de maturidade. E essa fase significa que orar é ouvir e ser íntimo. Kierkegaard dizia, um homem pensava que orar é falar, mas quanto mais ele orava, ele percebeu que orar na verdade é ouvir. Abre comigo aí Salmo 25:14. Salmo 25:14 diz assim, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, a esses Ele dá a conhecer a sua aliança. Deus não apenas quer ouvir você, Deus não apenas quer encontrar com você, mas Ele quer contar segredos para você. Deus quer que você conheça a voz dEle. João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse assim, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho vos chamado amigos, porque aos meus amigos eu revelo os segredos.
Existe um lugar mais profundo e Deus está te chamando para esse lugar mais profundo. Talvez você tenha uma vida de oração. Talvez você, enquanto eu perguntava, você falou assim: Val, eu tenho uma vida de oração. Mas talvez você esteja nesse nível de falar e ser ouvido. Talvez você esteja nesse nível de encontrar e ser transformado. Deus quer levar você para águas mais fundas. Ele quer contar os segredos dele para você. A gente vai entendendo com o passar do tempo que nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade, mas nós oramos para que o nosso coração seja transformado ao ponto de querer a vontade de Deus na terra. E é isso que Ele deseja para nós na nossa vida de oração. Ele deseja que nós chegamos nesse lugar de intimidade. Pode se colocar em pé nesse momento? Corey Russell dizia assim no seu livro Dom das Lágrimas. Ele tem 20 anos que ele ora por avivamento. Esse homem é um homem de Deus. Ele há 20 anos ora por avivamento. E ele disse assim: olha, depois de 20 anos orando, eu tenho estado cada vez menos preocupado com as palavras que eu falo na minha oração. Eu tenho estado cada vez menos preocupado com a forma com que eu oro. Mas eu tenho estado cada vez mais preocupado com o meu coração enquanto eu oro. Eu tenho encontrado cada vez menos palavras e tenho encontrado cada vez mais lágrimas. Existe um lugar, e esse lugar de maturidade é um lugar onde você ouve e você deseja ser a resposta da vontade de Deus para esse mundo. Feche seus olhos nessa manhã. Talvez você tenha ouvido essa palavra e você se identificou com algumas dessas desculpas. Eu não tenho tempo de orar. Ou talvez você seja do time que disse: eu não sei como fazer. Eu não sei como orar, Val. E eu quero dizer para você nessa manhã que não tem fórmula especial para a oração. Não existe um jeito certo ou errado para a oração. É o encontro. O que Deus deseja é que você deseja ouvir a voz dEle. Em Romanos capítulo 8, 26, a Escritura diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. Então não se sinta sozinho. A Escritura está falando que nós não sabemos como orar. Eu não sei como orar, o Douglas não sabe como orar, a dona Márcia não sabe como orar, o Tiago não sabe como orar, você não sabe como orar, mas olha o que diz o texto: o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus mesmo vai nos ajudar a encontrar esse lugar de oração. Sabe, eu comecei dizendo que no Antigo Testamento, uma das funções do sacerdote era acender incenso. E há um outro mandamento para os sacerdotes, e o mandamento dizia assim: olha, o fogo do altar não deverá ser apagado jamais. O fogo do altar deverá arder continuamente. O fogo do altar não pode apagar. E não pode se apagar, sabe por quê? Porque quando Moisés construiu o tabernáculo e ele orou, o fogo foi enviado pelo próprio Deus. Foi Deus que recebeu o sacrifício e mandou fogo do céu. E aquele fogo começou a queimar, queimar, queimar. O que me mostra que o fogo queimar, na verdade, é papel de Deus. Começa com Deus, é Ele que manda o fogo. Mas Ele diz para o sacerdote: o fogo não deve se apagar jamais. O que quer dizer que a iniciativa de manter a chama acesa vem de nós. Deus dá o fogo, mas é nossa responsabilidade não deixar o fogo apagar. Como é que a gente acende incenso? Como é que a gente ora? É pelo fogo de Deus. Tem fogo de Deus aqui nessa manhã. Tem fogo de Deus sobre nós. O fogo sempre cai sobre o sacrifício. Aqueles que estão andando segundo Romanos, que se oferecem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esses recebem o fogo de Deus. Agora você vai receber esse fogo e você vai colocar esse fogo junto com o incenso, que é as orações. E aí você vai fazer subir a Deus agora esse aroma agradável, esse incenso que vai chegar a Deus como adoração. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E sem incenso, o sacerdócio não está completo. Por isso eu quero convidar você nessa manhã. Comece a subir o incenso ao Senhor. Você não precisa de um pastor para orar.
Você não precisa de um mediador para orar, porque o próprio Cristo Jesus é o nosso mediador. Então feche os seus olhos nessa manhã e comece a levantar incenso ao Senhor.